Eu tenho certeza que você conhece alguém que trabalha bem pra caramba, o cara é competente e talvez o melhor naquilo que ele faz. Porém, quando foi promovido a gerente, por algum motivo não deu certo e foi só ladeira abaixo. Seja por despreparo, seja por desequilíbrio emocional, ou até mesmo seja porque subiu o ego. Afinal, pessoas são pessoas. Mas acontece que nem todos estão preparados para o cargo de gerente. Então esse vídeo eu vou ensinar você 5 pontos importantes que você precisa atentar para ser um gerente de alto nível. Talvez você seja um profissional ali que está com medo de assumir uma gerência, ou você é um empresário que esteja buscando o perfil ideal no gerente da sua empresa. Meu nome é Eric Vitor, eu sou consultor empresarial e palestrante. Como eu costumo falar, não existe fórmula mágica, existem estratégias e esse é o canal Vida de Empresário. Aqui é ambiente para ajudar você nos seus negócios, ajudar você a alavancar a sua carreira. Então já deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para que toda segunda-feira, quando sair vídeo novo nesse canal, você já seja notificado pelo YouTube. Beleza? Então, bora embora. Eu lembro que lá atrás, alguns anos, eu estava conversando com um ex-chefe e ele era presidente de uma empresa ao qual eu tive a oportunidade de ser gerente de 7 setores. Bem no início, quando eu fui promovido à gerência naquela empresa, afinal eu tinha entrado como analista, ele fez um comentário para mim e o comentário foi o seguinte: Eric, gerente bom é aquele gerente que quando ele entra em férias, tudo dá errado no setor. Isso mostra que ele é importante para a empresa. E aí no mesmo momento eu rebati ele, eu falei, não, essa é a marca de um gerente incompetente. Quando o gerente faz um bom trabalho, acontece que o trabalho flui na equipe, as coisas não ficam dando errado. Se algo dá errado no setor do gerente, é porque ele não teve a capacidade de gerenciar bem o seu setor ou a sua empresa. É por isso que o tópico 1 desse vídeo é: um bom gerente, um gerente de alto nível, ele constrói a empresa em cima de processos e não em cima de pessoas. Como assim, Eric, construir a empresa em cima de processos? Veja bem, uma das coisas mais importantes em um setor e numa empresa são processos bem estabelecidos, funções claras, bem definidas, para que a equipe e o colaborador individualmente ele saiba aquilo que está fazendo na empresa, aonde ele está e aonde a empresa ou o setor precisa chegar. Mas um gerente que não é de alto nível, ele vai construir o setor sobre si, ele vai começar a ser centralizador ou até mesmo supervalorizar pessoas que não são as mais assertivas dentro de um processo. E o que acontece? Qual é o resultado disso tudo? É que quando essas pessoas não estão na empresa, as coisas começam a acontecer de maneira errada, as coisas não fluem do jeito que deveria. Então, um gerente de alto nível, ele tem que ter a mentalidade de construir o seu setor em cima de processos bem definidos. Obviamente que as pessoas pesam, existem pessoas de alto desempenho que desempenham ali as suas atividades com excelência. Agora, elas precisam também, mesmo essas pessoas, estarem inseridas em um setor com processos bem claros. Até mesmo porque, na ausência do gerente, as coisas vão acontecer como devem acontecer. E não tem nada aí de gerente tirar férias e a coisa ir pro beleléu. Não, um gerente tem que estabelecer os processos e cuidar do seu setor de modo que mesmo ele estando ausente, as coisas aconteçam. Pode até não acontecer da maneira 100%, mas elas vão fluir e a empresa não será prejudicada. Segundo um ponto importante para um gerente de alto nível. Um gerente de alto nível ele precisa ter os olhos do dono. Não tem como você gerenciar com excelência, não tem como você alcançar resultados poderosos se você não tiver a mentalidade do dono, se você não tiver aquele zelo pelas atividades do seu setor, se você não tiver cuidado com as pessoas da empresa. E não confunda não ter cuidado com não haver cobrança. Cobrança é importante e é fundamental. Um gerente de alto nível, ele vai ter o zelo pelo negócio como se fosse o dono, ele vai cuidar, vai prosperar e consequentemente ele vai crescer na empresa. Então isso é muito importante, precisa ter os olhos do dono. E um outro ponto que eu trago para vocês é que um gerente de alto nível precisa ter conhecimento técnico e precisa ter experiência. Por quê? Eu sei que muitas empresas elas são familiares e é natural
é uma tendência que alguns parentes do empresário, parentes do dono, acabem assumindo um cargo de gerência, o que de todo fato é errado, mas nós entendemos que isso acontece e vai continuar acontecendo. Agora, no cenário ideal, no cenário assertivo, um gerente de fato ele precisa ter o conhecimento do seu setor. Ele não pode ser alguém que simplesmente entrou naquele cargo como se fosse um cargo de confiança, embora óbvio que o gerente seja alguém de confiança, mas o gerente ele precisa saber aquilo que ele está fazendo, ele precisa ter uma visão 360 graus do seu setor, ele não precisa ser extremamente técnico até o nível mais detalhado, mas sim, ele precisa ter conhecimento de causa. Afinal, um gerente ele vai estar dando direção à sua equipe. Então, como eu vou dar direção para a minha equipe se eu não tenho o conhecimento mínimo ali sobre os processos da empresa, sobre as pessoas que estão envolvidas, sobre os clientes, sobre os fornecedores, eu não tenho uma visão ampla do meu setor. Quer um exemplo? Eu lembro que uma vez, quando eu era gerente de almoxerifado numa empresa, eu estava fazendo uma entrevista para auxiliar de almoxerifado. E eu lembro que na oportunidade, o rapaz me entregou um currículo e eu perguntei, só olhei para o currículo dele ali e eu vi que o cara tinha tido 5 experiências na carteira de trabalho, 5 experiências nos últimos 2 anos, ou seja, a média do cara é menos de 1 ano por empresa. E ali na bagagem, na experiência, eu já comecei a fazer algumas perguntas, né, sobre, e nessa situação, o que você faria nessa situação? E ele foi se enrolando, foi tendo dificuldade para responder e eu identifiquei ali mesmo no ato da entrevista que ele não era apto para a vaga justamente pelo perfil temperamental. Mas por que perfil temperamental? Porque ele não tinha um temperamento de saber lidar com outras pessoas, ele já ia ficando, era do tipo nervosinho, vamos resumir, né, do tipo nervosinho, e talvez fosse por isso que ele não parava em lugar nenhum. 5 empresas em 2 anos, aí acaba sendo complicado. Mas esse tipo de situação só foi identificado justamente pela experiência. Então, um gerente ele precisa ter conhecimento e precisa ter experiência para saber lidar com pessoas e com processos. E antes de dar os últimos 2 pontos que na minha opinião são os 2 mais importantes, eu quero falar para você de algo massa para o teu negócio. Talvez você que queira criar o seu negócio ou você que queira expandir aí a sua empresa, tem um canal aqui na descrição chamado O Segredo das Empresas e tem um conteúdo top chamado Os Segredos da Conta PJ. Mas Eric, sobre o que se trata esse conteúdo? Bora lá então. Tu tá ligado que quem tem dinheiro faz dinheiro? Não tem jeito. Para você investir na sua empresa, para comprar, renovar um maquinário, para investir nos teus sonhos, você tá ligado que precisa de dinheiro, você precisa de acesso a crédito. E muitas vezes os bancos, eles não te dão todas as informações necessárias para que você tenha acesso a crédito. E acontece que pessoas que muitas vezes não têm o capital de giro que você tem na sua empresa ou a condição financeira que você tem, têm acesso a quantidades bem maiores do que você. Ou, dependendo do caso, você nem consegue o seu acesso a crédito em participar de programas aí do governo para pegar aquele volume bom para investir na sua empresa, para dividir em 10, 20, 30 vezes para daqui a não sei quanto tempo. Mas você sabe que você precisa disso. E esse conteúdo foi feito justamente com as informações necessárias para que você consiga acesso e consiga financiar os seus projetos. Então, depois que você assistir esse vídeo, clica aqui na descrição, porque esse conteúdo já tem transformado a vida de milhares de empresários. Vai por mim, clica no conteúdo aqui da descrição que você vai ver que vai ajudar bastante você que é empresário. Bora lá então para os últimos 2 pontos aqui do vídeo. Um gerente de alto nível, ele precisa fundamentalmente ter liderança e uma comunicação clara. Olha, eu tenho certeza que a maioria dos conflitos nas empresas, eles ocorrem por ausência de uma comunicação não assertiva e da mesma forma como as pessoas lidam com essa ausência de comunicação. Porque uma ausência de comunicação clara, ela vai gerar conflito. O colaborador não vai saber o que ele está fazendo, aonde ele tem que chegar, e se o gerente não transmitir a vontade, as diretrizes da empresa de uma maneira clara para a sua equipe, a equipe não vai alcançar o resultado esperado. Então, um gerente ele precisa ter postura, ele precisa saber o que está fazendo, ele precisa ser uma referência para a sua equipe. Repare que não ser perfeito, mas ser uma referência para a sua equipe e transmitir isso de uma maneira clara. Então, um gerente de alto nível precisa saber se comunicar.
porque é ele que de fato vai conduzir a equipe a alcançar os resultados. Então, nem vou falar aqui de proatividade, de convicção, de saber aquilo que ele quer, porque um gerente ele precisa de todos esses atributos. E por fim, não menos importante, um gerente precisa ter uma mentalidade de inovação. Mas afinal, o que é inovação? Eu costumo dizer que inovação é solução. Inovação não está atrelado somente a aspectos tecnológicos. Um gerente que precise inovar, ele vai necessariamente trazer a solução para a sua empresa. Então, você que é gerente ou você que está buscando esse perfil em um colaborador, ele tem aquela inclinação a ser resolutivo, ele busca resolver os problemas, ao invés de trazer problemas para a empresa. Então, um gerente ele precisa inovar, ele precisa estar atento aos setores da empresa, aonde há possibilidades de melhoria, aonde ele pode aperfeiçoar processos, as pessoas que ele irá identificar como potenciais pessoas para fazer o negócio crescer ou até mesmo substituí-lo mais adiante. Afinal, quem não quer crescer na carreira, quem não quer decolar ou abrir o seu próprio negócio? Então, um gerente ele precisa preparar alguém e somente alguém com uma mentalidade inovadora é que vai fazer isso. Então, gente, não tem muito mistério. É um pouco complexo? É. Mas esses são pontos muito importantes para você ser um gerente de alto nível. Então, se esse assunto chamou a sua atenção e você quer ouvir um pouquinho mais sobre gestão de pessoas, como melhorar as suas aptidões como líder, por exemplo, já comenta aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Toda segunda-feira, às 6h30 da tarde, vídeo novo aqui no canal Vida de Empresário. Então, até a próxima. Valeu e tamo junto.